Ok, então vamos dar início agora à nossa aula inaugural do nosso discipulado, né? Então, estamos falando sobre a importância, a relevância do discipulado para a saúde espiritual de qualquer igreja, né? Então, discipulado é fundamental. Discipulado tem a ver com você cumprir uma ordem expressa de Jesus para a sua igreja. Podemos dizer que existem dois mandamentos que o Senhor deixou para a sua igreja. O primeiro mandamento é fazer discípulos. Então, é uma ordem, é um imperativo de Jesus para a sua igreja. E como pastor, eu fico sempre muito alegre, muito feliz, quando temos pessoas dentro da nossa comunidade necessitando ser discipulada. É sinal de que a igreja ela está cumprindo a sua missão, está colocando em prática a missão de fazer discípulos. Então, o discipulado é algo fundamental, né? E eu gostaria de começar a nossa base bíblica para essa aula inicial. Você encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, justamente que eu estava citando aqui. Então, a palavra do Senhor ela diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 19 e 20. Né? Então, aqui se encontra a ordem de Jesus, o imperativo de Jesus para a igreja. Né? Ele disse, olha, vão e façam discípulos. Vão, né, e proclamem o Evangelho. Então é interessante que essa missão, ela dá essa ênfase à proclamação do Evangelho. Nós, né, como igreja, devemos proclamar o Evangelho a toda e qualquer criatura. A ênfase de proclamar o Evangelho, e nós podemos fazer isso de diversas formas. A igreja tem feito isso ao longo dos anos de diversas formas, né? Proclamar, anunciar, seja na pregação na igreja, algo que nós não podemos fazer nesse período, seja através da rádio, seja através da internet, né? Os vários canais de comunicação, nós podemos utilizar esses canais como uma forma de anunciarmos o Evangelho de Cristo, proclamarmos as verdades do reino de Deus. Então isso tem a ver com fazer discípulos, a proclamação do Evangelho. E uma segunda parte aqui do texto tem a ver com ensino, tem a ver agora com você moldar a vida desse novo discípulo, tendo como base os princípios da palavra de Deus. Então, essas duas ênfases, elas se mostram aqui de forma muito clara, né? A primeira, nós temos que proclamar o Evangelho, né? Para fazermos discípulos, nós precisamos disso, proclamar o Evangelho. E para que esses discípulos se tornem seguidores fiéis de Jesus, eles precisam de ensino, eles precisam aprender, né? Eles precisam agora conhecer. É interessante que a palavra de Deus, ela diz que vida eterna é conhecer a Deus, né? Então, uma função primordial da igreja tem a ver com você ensinar os novos convertidos. O que é que um novo convertido que chega até nós, né, precisa saber acerca de Deus, precisa saber acerca do reino, precisa saber acerca das principais doutrinas das Escrituras? Ele vai saber disso à medida que, é lógico, ele tiver à disposição no coração de aprender de Deus. E, para que isso aconteça também, é importante que a igreja ela disponibilize aí pessoas capacitadas para ensinar, né, acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca das disciplinas espirituais. Então é algo muito relevante para a saúde da igreja, tá certo? Existe um ditado hebraico, né, muito conhecido, que diz que os rabinos antigos, né, eles tinham um ditado para os seus talmidins, né? Talmidim, que significa discípulo, e esse ditado era: cubram-se
com a poeira dos pés de seu rabino. Olha que ditado interessante, né? Cubram-se com a poeira dos pés de seu rabino. Ou seja, o discípulo, ele deve caminhar tão próximo do seu mestre, tão próximo dele, né? Que ao caminhar tão próximo dele, a poeira que sai das sandálias dos pés do seu mestre iria lhe cobrir. Isso tem a ver com essa questão de proximidade, isso tem a ver com essa questão de intimidade, isso tem a ver com essa questão de seguir, de se aproximar. Tudo que um discípulo precisa, ou que ele deseja, é se aproximar do seu mestre, é imitar o seu mestre. Então, quando nós pensamos na nossa relação com Cristo Jesus, isso acaba sendo uma ilustração muito forte para o nosso coração, né? Nós devemos anelar a presença de Cristo, nós devemos desejar o conhecimento de Cristo, nós devemos transmitir o testemunho de Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele trazia para si essa responsabilidade, e ele dizia com toda a autoridade, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade do apóstolo Paulo, né? Será você consegue se imaginar dizendo isso para alguém? Olha, olhe para a minha vida, né? Imite o que eu sou, imite o que eu faço, e você vai estar se aproximando de Cristo, porque eu sou um imitador de Cristo, eu sou um imitador de Jesus. Então Paulo, ele dizia isso com autoridade, né? E nós devemos também, com toda a humildade no nosso coração, anelar, desejar, nos aproximar de Jesus, anelar, desejar, ter uma intimidade com Cristo, né? Falar o que Cristo falou, né? Se comportar como Cristo se comportou, amar como Jesus amou, né? Se comprometer com o reino de Deus como Jesus se comprometeu. Então eu sei que isso é um desafio do discipulado. Então o discipulado é muito mal entendido, o discipulado é muito mal compreendido em muitas igrejas. Tem gente que acha que discipulado, e nós vamos trabalhar aqui na sequência agora, né? Eu vou mostrar para vocês o que discipulado não é, certo? O que é que discipulado não é? Então existe uma frase que diz que se nós não podemos dizer o que algo não é, nós também não podemos dizer o que algo é. Ou seja, para que você entenda o que é discipulado, você precisa entender o que discipulado não é. E aí é importante que você entenda isso. E eu quero compartilhar com vocês agora justamente 4 coisas daquilo que discipulado não é. O que significa isso, né? Em primeiro lugar, primeira coisa, discipulado não é mudar de religião ou mudar de crença. Isso é muito importante que você saiba. Discipulado não tem a ver com mudar de religião. Discipulado não tem a ver com você mudar o seu conjunto de crenças. Então, às vezes, uma pessoa, ela é evangelizada, ela é alcançada por alguém, né? E essa pessoa, ela pensa no seu íntimo, no seu coração, agora eu já ouvi muito isso, pessoas dizendo isso, repetindo isso. É muito comum as pessoas dizerem assim, fulano de tal mudou de lei. Fulano de tal mudou de lei, né? Fulano de tal mudou de crença. Era católico e agora se tornou crente, se tornou evangélico. E discipulado é muito mais do que isso. Discipulado não tem a ver só com trocar um conjunto de crenças. Olha, eu acreditava antigamente na reencarnação dos mortos. Alguém pode pensar assim, né? Dizer assim, eu acreditava que os mortos reencarnavam, né? Eu acreditava que o sujeito morria, certo? E aí ele reencarnava em uma nova vida. E isso era um processo contínuo, até que ele alcance, até que seu espírito fique purificado, né? Alcance ali o nirvana, alcance um estado supremo. E tem gente que acredita nisso. Então, tem pessoas que acham que discipulado tem a ver simplesmente com mudança de crença, mudança de religião, né? E não é isso. O discipulado não tem a ver só com você, começar a aprender a partir de agora como um conjunto de crenças, um conjunto de doutrinas, certo? Você memorizar, você
passar a crer agora num conjunto de crenças, um conjunto de doutrinas, um novo conjunto de crenças, digamos assim, né? E um novo conjunto de doutrinas. E não é isso, tá certo? Então, discipulado não tem a ver com mudar de lei, como muita gente diz. Discipulado não tem a ver com mudar de crença. Uma segunda coisa que nós podemos aprender nessa primeira aula aqui, nessa aula inaugural, né? Importante que você saiba disso. Discipulado também não tem a ver com você, a partir de agora, praticar novos rituais religiosos. Essa é uma crença também muito comum, né? Então a pessoa ouviu o Evangelho, a pessoa creu no Evangelho, e ela agora passa a entender que tudo que ela precisa fazer agora é adquirir novos rituais. Ela passa a acreditar nisso, né? De que ela precisa agora se adequar a um conjunto de rituais, a novos ritos que ele a partir de agora vai passar a praticar. E não é bem assim. Não tem a ver necessariamente com isso, né? Então, é importante que você compreenda que discipulado tem a ver com relacionamento com uma pessoa. E que pessoa é essa? A pessoa de Jesus. Então, o primeiro ditado que nós lemos aqui, né, que nós citamos aqui, um discípulo ele deve caminhar tão próximo do seu mestre, né, que a poeira das sandálias dele vai sujar você. Proximidade, né, intimidade. Então, é muito importante que a gente entenda que discipulado tem a ver justamente com isso. Você conhecer a Cristo, você ser íntimo da pessoa de Jesus. Então, o que é que a religião vai dizer para nós? Normalmente, a religião ela vai trazer um conjunto de crenças. Tá? A religião vai dizer que para que você alcance salvação, para que você se aproxime do divino, geralmente o divino é algo, é um ser inalcançável, né? Você está aqui embaixo, o divino está lá em cima, e a religião vai ensinar para você que para você se aproximar do divino, você tem que ter, a partir de agora, um conjunto de obrigações, certo? Você tem que praticar um conjunto de ritos religiosos, você vai se submeter a esses ritos religiosos, você vai ter que se sacrificar ou sacrificar algo para o seu Deus, a fim de que a divindade possa te abençoar, a fim de que essa divindade possa trazer benefícios para a sua vida. Então, veja só, é isso que nós aprendemos equivocadamente na religião. Todo e qualquer sistema religioso vai ensinar para você um conjunto de crenças, um conjunto de rituais, um conjunto de obrigações, certo? E aí é interessante que, às vezes, a pessoa se converte e acha que ele precisa obrigatoriamente fazer determinadas coisas que a palavra de Deus diz como um rito religioso. Então, olha só, tem crente equivocado que vai para o culto, né, achando que isso é um ritual que ele tem que cumprir. Né? Tem gente que vai para o círculo de oração como sendo simplesmente um ritual. Tem gente que oferta na igreja, né? Até dá o dízimo na igreja, de forma equivocada. Religiosamente ele pensa que ele precisa dar para Deus para receber de Deus de volta. Tem muito crente, né, nas igrejas por aí, muitos religiosos nas igrejas por aí acreditando nisso, que ele pode barganhar com Deus. Né? Mas isso é a religião que ensina, que você pode barganhar com o Senhor. Nós não podemos barganhar com o Senhor. Então, quando eu dou o meu dízimo, quando eu dou minha oferta, quando eu dedico a minha vida, quando eu dedico o meu tempo, quando eu entrego para o Senhor meus dons, os meus talentos, eu não faço isso como um ritual religioso que eu tenho que cumprir. Tá certo? Não é dessa forma. Quando eu vou para o meu culto, eu vou com a intenção de cultuar ao Senhor, eu vou com a intenção de me aproximar de Deus, eu vou com a intenção de dar ao Senhor aquilo que só Ele merece. Honra, glória, louvor. Mas aí tem muita gente equivocada, até dentro das igrejas evangélicas, achando que elas devem fazer isso como uma forma de barganhar com Deus, como uma forma de alcançar o favor de Deus, e isso é um tremendo equívoco. Né? Ser discípulo de Jesus não tem a ver com legalismo,
não tem a ver com você barganhar favores de Deus. Nós somos amados por Deus. E tudo que nós recebemos de Deus é por pura graça. Eu não sou obrigado a fazer absolutamente nada para Deus. Então você vê religiões onde pessoas sacrificam crianças. Olha o engano, né? Tem gente que se automutila a fim de se aproximar do divino, a fim de se alcançar o favor do divino. Então existem muitos equívocos relacionados a essa coisa de você tentar achar que ser discípulo de Jesus é adquirir novos rituais religiosos. Isso é um erro, isso é um engano, né? Ser discípulo de Jesus tem a ver com conhecer a Jesus. Ser discípulo de Jesus tem a ver com amar a Deus, amar a sua palavra. Então essa é a segunda coisa. Queria mostrar aqui um terceiro equívoco, né? Uma terceira coisa daquilo que discipulado não significa. A terceira coisa é discipulado não tem a ver com abraçar um novo código moral. Andar com Jesus não é simplesmente abraçar um novo código moral e ético. É um desafio de intimidade, é um desafio de amor, de aprendizagem com o mestre. E é preciso que você entenda também isso, né? Discipulado não tem a ver só com você se comportar bonitinho. Olha como ele é comportadinho, né? Tem gente que acha que é salvo porque é bem comportado. Você pode ser uma pessoa extremamente ética, mas se você não conhecer a Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida, eu sinto muito. Jesus ele deixou isso muito claro na palavra, né? Eu concordo com você que existem pessoas que não são discípulos de Jesus e que têm um comportamento moral e ético acima de muitos crentes ou evangélicos que eu conheço. Não sei se você também já teve essa percepção, né? De conversar com um amigo, com alguém fora da igreja e que tem um comportamento moral, que tem um comportamento ético muito acima do que de muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que se dizem evangélicas. Isso acontece, né? Isso pode acontecer. E por que isso acontece? Por conta desse equívoco que muitas pessoas têm, né? De que agora tudo que eu preciso fazer como discípulo de Jesus é me comportar direitinho. É cantar as músicas que eles cantam, né? É usar a linguagem que eles usam, o chamado evangeliquez, né? Então é interessante, a pessoa entra na igreja e ela já começa a imitar o comportamento de muitos crentes, né? Então ele passa a louvar como os outros louvam, eles passam a orar como outros oram, até imitam a oração, né? É interessante que o ser humano ele aprende por imitação, tá certo? Mas é muito importante no processo de discipulado você deixar claro que discipulado não tem a ver só com comportamento, ética e moral. É lógico que Jesus ele exige, né, dos seus filhos, das suas filhas, que eles sejam luz no mundo. É lógico que o Senhor ele deseja da sua igreja, do seu povo, um comportamento ético, um comportamento moral exemplar, certo? Mas é um equívoco você achar que discipulado é apenas abraçar um novo código moral. Então, discipulado não tem necessariamente a ver somente com isso. Isso é reduzir muito o que significa discipular alguém, né? Não tem a ver só, certo, com você começar a estabelecer regras morais, regras comportamentais. Tem gente que estabelece até uma regra de vestimenta. Existe até uma moda evangélica. Tem pessoas que acham que, pelo seu modo de vestir, essas pessoas vão agradar a Deus, se aproximar de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, isso é um grande equívoco, isso é um grande erro. E eu espero que a Igreja Batista Vida e Graça, a nossa amada igreja, né, não esteja desenvolvendo discípulos assim. Discípulos que apenas demonstram um certo comportamento ético, moral, mas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra de Jesus, né? Que não demonstram o amor de Deus, que não demonstram o caráter de Deus, que não amam o próximo como Jesus amou, né? Que não se envolve na vida dos outros como Jesus se envolveu. Então é interessante que ser cristão tem a ver com imitar a Cristo, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas escolhas, com a nossa maneira de ser. É muito mais do que um padrão de comportamento humano. E nós aprendemos isso aqui também
no discipulado, né? No discipulado autêntico, no discipulado cheio de vida, no discipulado cheio de graça. Nós devemos ensinar esses recém-convertidos, acima de tudo, a refletirem o caráter de Jesus, certo? A refletirem a ética de Jesus, muito mais do que mudanças exteriores. Então, é engraçado, a gente percebe muito esse tipo de mudança nas pessoas, né? Até a moda evangélica. Tem gente que quer estabelecer até uma moda evangélica, né? Então eu lembro quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu fiquei, eu achei muito interessante, porque antes da minha decisão por Jesus, eu olhava para os crentes, eu achava os crentes muito esquisitos, né? Então me ensinavam que crente não pode jogar de bola, me ensinavam que crente não podia nem ter televisão dentro de casa. Eu ainda alcancei essa época, né? Então, foi me ensinado isso, que ser crente é não poder jogar bola, é não poder ouvir música, determinadas, né? Você não pode ouvir música secular, você não pode uma série de coisas, uma série de regras que absolutamente não tem nada a ver com ser cristão, de forma autêntica. Tá? Então, é importante que você entenda isso. E aí é interessante, eu aceitei Jesus em uma igreja batista e eu fiquei admirado que dentro dessa igreja não havia proibição de jogar bola, por exemplo. Eu achava um absurdo, né? Por que um cristão não pode jogar bola? Então, às vezes a gente percebe que o discipulado de determinadas igrejas tem a ver com você estabelecer para esses que estão chegando um conjunto de regras legalistas que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam essas pessoas a conhecerem a Deus e a amarem a Deus de todo o seu coração. Regras e mais regras, né? E é importante que você compreenda, entenda que ser discípulo de Jesus tem a ver com amar a Jesus, conhecer a Jesus, refletir o caráter de Jesus. Eu falei 4 coisas, né? Uma quarta coisa muito importante também, e que é muito comum as pessoas confundirem isso. Há pessoas que acham que o discipulado tem a ver simplesmente com transmissão de conhecimento. Então é muito comum em muitas igrejas, no processo de discipulado, acontece mais ou menos assim: você marca um dia na semana, aí você chega nesse dia da semana, e você leva lá uma apostila, e você começa a transmitir o conhecimento daquela apostila para o novo convertido. E aí aquele novo convertido, ele deve assimilar o conteúdo daquela apostila, certo? E como é que se faz isso? Transmissão de conhecimento, ensino. E isso também é um erro, isso também é um equívoco que é muito cometido dentro das igrejas. Discipulado não tem a ver só com você transmitir conhecimento. A transmissão de conhecimento é sim importante, faz parte do processo. Você utilizar uma apostila também é possível, né? Interessante, facilita o processo de ensino. Mas você não deve cometer o erro de achar que você agora é um discípulo de Jesus porque você aprendeu as 6 lições da apostila. Não tem a ver só com isso, né? Não tem a ver só com transmissão de conhecimento. Aliás, tem pessoas altamente intelectuais, né? Tem pessoas que conhecem muito de teologia. Tem pessoas assim, cheias de teologia, cheias do conhecimento bíblico, mas que são, infelizmente, pessoas que não conhecem a Deus. Então, discipulado, você fazer um discípulo de Jesus não tem a ver com apenas se encher de conhecimento. Não é só isso, né? E é interessante que Jesus disse uma frase muito impactante. Ele disse assim, olha, aprendei de mim. Aprendei de mim. Jesus, ele não disse, olha, aprendei sobre mim. Se Jesus tivesse dito, aprendei sobre mim acerca daquilo que eu fiz, né? Teria a ver com você transmitir conhecimento. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, aprendei de mim. Ou seja, ele está convidando os seus discípulos a aprenderem diretamente dele. E como é que eu posso aprender diretamente de Jesus? Como é que eu faço isso, né? Aprender diretamente de Jesus. É lógico que isso exige a intimidade com Jesus. Isso exige um caminhar com Jesus. Isso exige você anelar, isso exige você desejar ter uma intimidade maior com Jesus. Tá certo?
Então, isso é uma máxima para nós dentro do discipulado, né? Aprendei de mim, Jesus disse isso, aprendei de mim. Jesus não disse, aprendei sobre mim. E aí o que acontece em muitas igrejas? Tem muita gente aprendendo sobre Jesus. Tem muita gente aprendendo sobre Bíblia, tem muita gente aprendendo sobre teologia, tem gente pegando briga dentro das igrejas por questões teológicas. Tem gente magoando irmão por conta de questões teológicas, por conta de questões doutrinárias. Elas são importantes, mas elas não definem o que significa de fato ser um discípulo autêntico de Jesus. Você pode estar cheio de conhecimento, cheio de teologia na sua cabeça, e você ser uma pessoa que não reflete o amor e o caráter de Cristo. O que tem de gente aí causando confusão, divisão dentro das igrejas, né? Por conta de questões teológicas, por conta de questões na área do conhecimento, né? E que muitas vezes falta o amor. Muitas vezes falta essa capacidade de amar. Amar como Jesus amou. Né? Tem uma frase que diz que nas questões essenciais nós devemos ter unidade. Nas questões não essenciais nós temos liberdade. E em todas as outras coisas nós devemos amar, como Cristo amou. Né? É bem verdade que existe um conjunto de doutrinas que são essenciais na Bíblia, certo? A salvação, por exemplo, somente através de Cristo Jesus. Não há um outro meio, não há um outro caminho. Você anunciar que existe salvação fora de Cristo, você vai estar cometendo uma grande heresia, certo? Mas existem questões não essenciais. Crente pode usar brinco, crente pode usar uma tatuagem, crente pode ouvir uma música secular. Não há proibição bíblica para essas questões, né? E essas questões não são tão relevantes assim, certo? O que é relevante de fato são doutrinas fundamentais das Escrituras, e essas doutrinas elas devem ser transmitidas, sim, mas é muito importante que o discípulo, além de ter apenas conhecimento bíblico, intelectualizado, é muito importante que esse conhecimento esteja transformando a sua vida e transformando essa pessoa em uma pessoa melhor. Então, o discipulado de Jesus tem a ver com isso. Bíblia não tem a ver com transmissão de conhecimento, né? O objetivo da palavra de Deus não é informar. O objetivo da palavra de Deus é transformar. Você consegue perceber a diferença, né? Então é muito interessante quando o cristão, quando o novo convertido, ele passa a crescer no conhecimento de Deus, das Escrituras, não porque é uma questão meramente intelectual. Existe uma frasezinha muito interessante que diz assim, olha, o sujeito errou o céu por 45 centímetros, que é a distância do cérebro para o coração, mais ou menos essa distância do cérebro para o coração, né? Errou o céu por 45 centímetros, por quê? Porque a Bíblia ficou só no intelecto, não ficou no coração, né? Não foi algo que transformou o seu ser, não foi algo que tornou essa pessoa melhor, não foi algo que fez com que essa pessoa agora refletisse o caráter de Cristo, o amor de Cristo. Então o verdadeiro discipulado, meu querido, minha querida, tem a ver com isso, sabe? É você permitir que a palavra de Deus transforme você, transforme o seu ser. Né? Torne você, de fato, de verdade, uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo. Né? Eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse lá para o religioso Nicodemos, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino de Deus. E é isso que nós temos que entender no discipulado, né? Esse nascer de novo, essa mudança de vida, você aprender diretamente de Jesus. Isso exige vida de oração, isso exige leitura da palavra, né? Com amor, com dedicação. Isso exige você permitir que a palavra de Deus incomode você. Certo? Então, queridos, é basicamente isso que nós temos que dizer aqui no nosso primeiro encontro. Então, voltando aqui para o texto inicial, Mateus 28, 19 e 20, né? É isso que Jesus disse aqui. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Olha aqui a promessa de intimidade, né? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Então aqui, queridos, 3 coisas são importantes sobre o que significa ser discípulos, né? Então, discípulos, o que nós podemos aprender aqui, né? Discípulos sem ensino, eles se tornam crentes raquíticos. Você conhece alguém assim? Discípulos sem ensino, discípulos sem conhecimento da palavra, crentes analfabetos bíblicos, são pessoas que se tornam raquíticos na fé. Primeira tempestade, primeira tentação, essas pessoas vão cair, porque não tem uma base sólida, né? Crentes que não são discípulos se tornam membros ativistas. Essa consideração também aqui é importante, né? Crentes que não são discípulos autênticos de Jesus podem estar fazendo 1001 coisas dentro das igrejas, mas pode ser extremamente ativista. A agenda cheia o tempo todo, né? Mas discipulado tem a ver também com contemplação, tem a ver com estar aos pés de Cristo, tem a ver com você conhecê-lo, né? Refletir o seu amor, refletir o seu caráter. Discípulos também, com ensino bíblico, eles transformam o mundo. Então foi exatamente isso que Jesus ele apostou, né? Jesus apostou exatamente nisso, que a sua igreja, que os seus discípulos, eles iriam transformar o mundo. Pessoas cheias do amor de Deus, cheias do conhecimento de Deus, em intimidade com Cristo Jesus, eles vão transformar o mundo, né? Então existe queria terminar aqui com essa definição, uma bela definição do que significa discipulado, certo? É uma ilustração isso aqui que eu achei interessante, e eu quero compartilhar, quero terminar esse momento aqui compartilhando isso com vocês, né? Mas olha só, tudo que nós fazemos é para cooperar com o projeto eterno de Deus. Como a nossa vida muda e como muda a nossa visão das coisas. Zacarias disse: todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Isso significa consagrados a Deus. E aí existe essa ilustraçãozinha aqui, né? Mulher, o que fazes enquanto cozinhas? Um homem perguntando para uma mulher qualquer, só para efeito de ilustração, né? Um certo homem perguntou para uma mulher: mulher, o que fazes enquanto cozinhas? E a mulher respondeu: estou servindo a Deus. Como servindo a Deus? Por acaso convidou os pastores para comer em sua casa? Ela respondeu, né? Não vem ninguém de fora. Nessa casa estamos criando, alimentando e formando os filhos de Deus. Nossos filhos nasceram para serem filhos de Deus, de modo que, ao cozinhar, limpar, trabalhar, estamos servindo ao Senhor. Tudo o que fazemos é santidade ao Senhor. Olha que linda ilustração, né? Do que significa, de fato, ser discípulo de Jesus. Tudo o que nós fazemos tem a ver com você se tornar cada vez mais filhos e filhas de Deus, né? E isso, amado, amada, tem a ver com ser igreja de verdade, certo? Igreja não é um clube social. Igreja não é um local onde você paga lá a sua mensalidade para você ter entretenimento, para você ter relacionamento, para você ter amigos. Isso não é ser igreja. Então os discípulos de Jesus são chamados para ser igreja. A igreja não é uma ONG, né? Envolvida com as causas sociais do mundo. Igreja é muito mais do que isso. Igreja não é templo. Igreja não é prédio. É importante que você entenda isso, né? Igreja também não são os desigrejados. Igreja não são aqueles que abandonaram a fé, os apóstatas. Isso não é igreja. Igreja não tem a ver com isso. Igreja não é religião, como nós explicamos aqui. Igreja não é um partido político. Igreja não é um lugar para ir. Igreja tem a ver com ser. Você ser a habitação de Deus. Você ser morada do Espírito Santo. Você ser uma pessoa radicalmente transformada por Deus. Com uma capacidade tremenda de amar ao Senhor e de amar o próximo como a você mesmo. Então, ser discípulo de Jesus tem a ver com ser um agente do reino de Deus. Jesus, ele não tem um plano B. O plano A de Jesus
é a sua igreja na terra, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Então essa é a nossa aula inaugural. Importante você entender essas coisas, e é importante você continuar nesse estudo. Nós teremos mais 6 aulas, então são mais 6 encontros. Estava falando aqui com o Jardel, né? A gente pode deixar aqui no nosso canal uma playlist, criar uma playlist aqui com esse discipulado Vida e Graça, né? A intenção é que esses vídeos possam alcançar pessoas, possam alcançar e transformar a vida de pessoas, ajudar pessoas a se aproximarem de Jesus e a refletirem a sua glória, tá certo? Então é isso, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fica na paz de Jesus. Olá, nós acabamos de realizar mais um evento aqui da nossa igreja, a Igreja Batista Vida e Graça, e espero que não demore muito, nós possamos estar todos reunidos de forma presencial, mas enquanto isso, estaremos aqui no nosso culto online. E eu quero dizer para você que você é muito importante também, nós precisamos da sua parceria para nos ajudar até financeiramente nesse trabalho que temos realizado. Então, se você é dessa igreja, se você também é amigo dessa igreja e quer contribuir, por favor, todos os cultos a gente tem colocado a conta da igreja aí para você acompanhar e nos ajudar. Então faça isso com generosidade. Você está diante de um Deus que abre as janelas do céu e derrama bênção sobre medida, e Ele faz isso para que você e eu possamos ajudar muitas outras vidas a serem alcançadas com o trabalho, com o Evangelho. Então que Deus te abençoe, eu espero que você possa contribuir com o coração agradecido, e Deus vai te recompensar certamente. Fique na paz de Jesus. Amém. Lembre-se bem, o Senhor busca por adoradores que o adorem em espírito. Isso requer relacionamento com Ele, e em verdade. Isso requer consciência de quem você serve.